Eu sou o professor José César, junto com o professor Gibson e o professor Denilson, apresentaremos a aula de hoje. Clima e tempo. Tempo é o estado médio da atmosfera numa dada porção de tempo e em determinado lugar. Já o clima, ele é a síntese desse tempo num período de aproximadamente 30 a 35 anos. Portanto, o clima ele refere-se a uma característica da atmosfera. Ele apresenta uma generalização, enquanto o tempo lida com eventos específicos. Fatores do clima ou fatores climáticos são características que regulam e determinam o clima. Podem ser divididos em 8 tipos. São as atividades humanas, a latitude e a altitude, as correntes marítimas, a continentalidade, a maritimidade, o relevo e a vegetação. O ser humano ele também se torna um importante agente de transformação do clima. À medida que ele pega uma área que antes era floresta, ele desmata, constrói edifícios ou faz pistas, isso tudo vai interferir naquele clima local, podendo ocasionar eventos como ilhas de calor, inversão térmicas, quanto até situações em largas escalas, como podemos observar hoje o aquecimento global. Latitude são linhas imaginárias que delimitam em graus, que vão variar de 0 graus, que é a linha do Equador, até 90 graus sentido norte e até 90 graus sentido sul. Tudo a partir da linha do Equador, ok? Então, 0 graus, que é a linha do Equador, é considerado uma baixa latitude. Portanto, é quente e os raios solares são mais intensos. Em contrapartida, as altas latitudes, que vão do sentido norte até o sentido sul, ele é frio. Por conta disso, que estão mais afastados da linha dos raios solares, da linha do Equador. Por isso é mais frio. A altitude é a distância vertical de determinado ponto em relação ao nível do mar. Quanto maior é a altitude, menor é a temperatura. E quanto mais próximo ao nível do mar, maior é a temperatura. Mas porque quanto mais alto estamos, menor é a temperatura. Porque o aumento de temperatura se dá quando a radiação atinge a superfície e reflete, ou seja, vem de baixo para cima, tá? Aí quanto mais ganha a altitude, mais vai perdendo a capacidade de aquecer a superfície. Estudiosos falam que a cada 200 metros de altitude perde-se cerca de 1 grau Celsius. As correntes marítimas são grandes bolsões de águas superficiais que circulam pelos oceanos. No Brasil, nós temos 4 correntes diferentes. A primeira, como vocês podem observar aí, chama-se Corrente das Guianas, por fica mais numa parte mais norte do Brasil, né? A segunda é a Corrente Marítima Equatorial Sul Atlântico, fica nessa região aí marcada no mapa. A terceira é a Corrente Marítima do Brasil. E a quarta é a Corrente Marítima das Malvinas. A continentalidade está relacionada com a proximidade ou a distância que determinado lugar está de grandes corpos hídricos, tornando sua amplitude térmica maior. Ou seja, o continente ele aquece muito rápido, só que ele também resfria muito rápido. Ou seja, damos como exemplo aqui o Distrito Federal, que fica numa região mais central do Brasil, por exemplo. Maritimidade está relacionada com a proximidade que determinado lugar está do mar ou de um grande corpo hídrico, ok? Essa proximidade a grandes corpos hídricos torna a amplitude térmica menor. A água do mar ela demora um pouquinho para aquecer, não é? Mas também demora um pouquinho para resfriar quando aquecida. Vamos pegar o exemplo de João Pessoa. De dia, João Pessoa é muito quente, só que à noite ela não resfria tanto, não é isso? Por quê? Porque João Pessoa está próximo ao mar. Essa água do mar ela retém um calor ainda. Outro exemplo diferente é Campina Grande, por exemplo. Quem já foi em Campina sabe que Campina de dia é muito quente, só que à noite é bem mais frio. Por quê? Porque Campina não está localizado próximo a um grande corpo hídrico como João Pessoa. O relevo é a camada superior da Terra. Ele interfere no clima à medida que ele age como uma barreira, impedindo a passagem de massas de ar. Essas, por sua vez,
para continuar o caminho, elas vão ter que liberar a umidade existente para poder ganhar altitude e passar esse relevo, ok? Vegetação é a cobertura vegetal de determinado espaço geográfico. Ela age refletindo o calor, certo? Vamos lembrar aqui da taxa de albedo, que é um importante fator aqui para a gente entender. A taxa de albedo mede a reflectância, ou seja, cores escuras refletem menos e cores claras refletem mais, certo? Uma região onde tem mais vegetação vai conseguir refletir mais o calor e seu ar vai ser mais úmido. O contrário de uma vegetação, quando um local tem uma vegetação menos densa, mais espaçada, onde não vai conseguir refletir tanto o calor e a temperatura vai ser maior e o ar mais seco, ok? Elementos do clima são grandezas atmosféricas com propriedades e características particulares. Exemplo: pressão atmosférica, ventos, precipitação, umidade e temperatura. Pressão atmosférica é a pressão que a atmosfera exerce sobre a superfície da Terra, certo? Então, observemos a imagem aí. Em cima dessa montanha tem uma menor quantidade de ar, logo tem um menos peso e menos pressão, certo? Vamos pensar da seguinte forma: quanto maior a altitude, menor vai ser a pressão atmosférica. Quanto mais próximo ao nível do mar estiver, maior vai ser a pressão atmosférica, porque essa coluna de ar que se dispõe vai ter um peso muito maior, logo uma pressão muito maior também. Show? Os ventos são importantes para a dinâmica natural do planeta, a qual envolve o clima, o relevo, formação de chuvas e outros fatores. O planeta está cercado de ar, que é a atmosfera. Esse ar é o que torna a vida possível e ele está sempre se movimentando. Quando temos a movimentação do ar, temos os ventos. Sua intensidade ela pode variar de acordo com as condições geográficas e climáticas, podendo trazer sensações de alívio e frescor ou mesmo causar destruições catastróficas. Precipitação é qualquer tipo de fenômeno relacionado à queda de água do céu. Isso inclui neve, chuva e chuva de granizo. Eles são medidos em forma cumulativa por um determinado período. As unidades de medidas mais comuns são o mm, que são os milímetros, ou o cm, que é o centímetro, certo? Cada 1 milímetro de chuva equivale a 1 litro de água em uma área de 1 metro quadrado de solo. Quem não lembra do mês passado aqui em João Pessoa, uma sexta-feira que choveu bastante, né? Alagou diversos pontos da capital. Nesse dia, no intervalo de poucas horas, choveu o equivalente a 167 milímetros de chuva. Isso vale para uma média do mês inteiro. Para termos uma noção, a média desse mês, durante vários anos, sempre foi de 108 milímetros. E no intervalo de poucas horas, choveu o equivalente a 167. Umidade. Umidade é a quantidade de vapor de água presa na atmosfera. Ou seja, temos dois tipos de umidade: a umidade absoluta e a umidade relativa. A umidade absoluta é a quantidade total de água na atmosfera, e a umidade relativa do ar é a quantidade na atmosfera em relação ao total necessário para haver chuva. Vamos pensar da seguinte forma: na nossa atmosfera, ela tem um ponto de saturação que vai de 0 até 100%, certo? Quando ouvimos no jornal que a umidade relativa do ar está em 86%, quer dizer que falta apenas 14% para a atmosfera ficar cheia e chover. Temperatura é a capacidade que a atmosfera tem para armazenar o calor. Vamos lembrar aqui da taxa de albedo, certo? Então, a temperatura de um corpo é o grau de calor medido por um termômetro. E lembrando que há várias escalas que podem expressar essas temperaturas, como a escala Kelvin, Celsius e Fahrenheit. Tipos de clima no Brasil, que são o equatorial, tropical, semiárido, tropical de altitude, tropical atlântico e subtropical. Clima equatorial é o clima predominante na região próxima à linha do Equador, certo? Ela abrange a região norte do Brasil
e porções dos estados de Mato Grosso e Maranhão. A temperatura média anual é muito elevada, ela varia entre 25 graus e 27 graus, com chuvas durante todo o ano e alta umidade do ar. O clima tropical ele abrange uma região mais central do Brasil. Está localizado entre as regiões do Centro-Oeste, Nordeste, Norte e Sudeste. Okay? Ele apresenta duas estações muito bem definidas, que é um inverno seco e um verão chuvoso. A temperatura média varia de 18 graus até 28 graus Celsius. O clima semiárido é o que predomina no interior nordestino. A temperatura é elevada com média de 27 graus e as chuvas são escassas e irregulares. O clima tropical atlântico está presente na zona litorânea que se estende do Rio Grande do Norte, no Nordeste, até o Paraná, lá no Sul. A temperatura é elevada, que vem de por volta dos 25 graus, certo? As chuvas são regulares e são bem distribuídas. São mais intensas no Sul e no Sudeste durante o verão e no Nordeste durante o inverno. Okay? É o clima predominante aqui de João Pessoa. O clima tropical de altitude é típico de áreas mais elevadas dos estados do Sudeste, como Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. A temperatura tem uma média anual que varia de 18 até 22 graus. É mais baixa nas áreas mais altas do relevo. Uma das características desse clima são as geadas durante o inverno. Subtropical é o clima predominante nas porções do território brasileiro situadas ao sul do Trópico de Capricórnio, na zona climática temperada do sul, certo? Isso inclui os estados da região sul e parte de São Paulo e Mato Grosso do Sul. A temperatura média é de 18 graus Celsius, ou seja, é uma temperatura considerada baixa aqui para o Brasil. As chuvas são regulares e são muito bem distribuídas. O verão é quente e o inverno é bastante frio, sendo comum a ocorrência de neve ou geada em determinados lugares, certo?